isso aí, você que acompanha o nosso canal aqui do Impulso HQ, você que viu o nosso vídeo no Festival Guia dos Quadrinhos, viu a gente entrevistando o Marcati e viu a gente prometendo que a gente estaria aqui no estúdio Marcati. E a gente, obviamente, veio até aqui para mostrar também, falar um pouco da carreira, né, desse quadrinista que tem mais de 30 anos, né? 39 anos nos quadrinhos, né? E também falar um pouco das curiosidades, né? E sobre o processo de produção do Marcati. Bom, já vamos começar então falando, né? Você fala um pouco do começo da sua carreira, né? E da onde surgiu a vontade de fazer quadrinhos e principalmente a vontade de imprimir em casa. Eu comecei fazendo quadrinhos com 13, 14 anos. E naquele período as revistas eram publicadas de forma coletiva dentro de diretórios acadêmicos, centros acadêmicos das escolas, faculdades, coisas desse tipo. Na escola que eu estudava não havia isso, nem centro acadêmico. Mas quem tinha esses coletivos abria as portas para outros quadrinistas. Então, na época, o que estava pegando era a revista Boca, que era dos alunos da FAAP. E eles publicavam na revista lá, tire seu desenho da gaveta, aquele que fez sua mãe exclamar, tal, né? E então eles marcavam as datas de reunião, dizia quando eram as reuniões, a gente levava os desenhos debaixo do braço e fazia. Era assim os processos coletivos. Na verdade, a minha primeira publicação, e é por aí que eu conto 39 anos, foi em agosto de 77, a revista Papagaio do Colégio Equipe. Não estudava lá, também era dessa coisa de caroneiro. Mas esse período durou um pouco. Não sei se por conta da abertura política, alguma coisa dessa. Isso aí começou a sumir. Haviam muitas revistas no período de quadrinhos e de repente elas sumiram. Então na hora que eu peguei o gosto, que saí quando eu publiquei minha primeira história na Papagaio, em 79 saiu já na revista Boca, número 4, mas a coisa já estava broxando um pouco. E aí eu fiquei com aquele tesão de continuar produzindo, continuar publicando. E justamente nesse período, em 79, eu já estava estudando no Senai, que é um curso de artes gráficas. Então lá a gente tomando contato com a tecnologia, com os maquinões e o cacete, aprendendo os processos de impressão e eu com tesão de imprimir, de editar, estudando numa escola gráfica. E essa escola é num bairro em que as ruas em volta é um centro de venda de máquinas gráficas e de máquinas de pequeno porte. Então, cara, juntou tudo naquele período de 2, 3 anos, eu fazendo as contas, se podia comprar uma maquininha de mesa e parará. Foi assim, foi ver que eu podia, aprendendo com o Senai, desenhando, eu podia imprimir meus próprios gibis. E foi o que aconteceu em 80, que eu comprei a minha offsetzinha. Uma coisa horrível, mas durou. Isso é uma coisa que marca muito a sua carreira, né? O fato de você ter comprado essa impressora e a partir daí ter se tornado independente até na questão de publicação e distribuição, né? Como você analisa essa mudança depois que você comprou a impressora? Eu não tenho um parâmetro do que era antes, porque antes eu só publiquei 2 histórias com uma distância de quase 2 anos entre elas, né? 1 ano e meio entre elas, então assim, eu não sei o que é publicar sem ter essa capacidade, essa autossuficiência, né? Então eu nunca experimentei muito essa emoção. Então logo de cara, assim, já em 80 já comprando a máquina, já comecei a lançar. Mas uma coisa que ficou nítido foi porque produzir uma revista, você tem a dificuldade, toda essa dificuldade de levantar grana para imprimir, ou de vai imprimir, aquela coisa, é difícil mesmo. E aí você compara que dentro de um determinado período, se você fizer uma comparação, em 10 anos eu publiquei 30 revistas, com aquela porcaria de máquina que eu tinha. Então foram 30 títulos publicados com uma offset. Nesse período é muito difícil um autor independente publicar tanto. Então eu produzia, sempre produzi com uma quantidade muito grande de material. Então assim, o fato de ter a máquina uma coisa alimenta a outra. Eu tenho a capacidade, não quero ver ela parada, então eu fico alimentando ela, então eu fico produzindo e ela está me ajudando a publicar meu trabalho. Então isso é fundamental. Tanto que quando ela quebrou em 93, foi o período que eu parei de fazer quadrinhos porque eu não tinha como publicar. Então foi assim, é meio quase uma simbiose. Eu dependo dessa, não só da caneta, do nanquim, do papel, também dependo do offset.
Uma coisa que marca também a carreira e a trajetória do Marcati é o estilo de desenho do Marcati, e tem gente que até chama de desenhos escatológicos, desenhos marginais, tudo. Fala um pouco pra gente de como foi você assumir esse estilo e essa predileção, e se você já sofreu algum preconceito, alguma barreira de você ter ido pra esse caminho mais escatológico e tal, nojento até quando a gente falou. Olha, na verdade aconteceu exatamente o contrário, cara. Quando eu comecei a fazer quadrinhos lá em 77, eu tinha uma temática, uma abordagem completamente diferente do que eu faço hoje. Até essa minha primeira fase eu até não gosto muito. Quem conhece o livro Restolhada já teve um pouco dessa amostra desse trabalho que eu fazia anterior a 86. Então eram umas histórias meio, sei lá, não gosto. E eu sinto uma coisa muito legal, que naquele período eu era conhecido no meio como o cara que imprime seus gibis. E foi assim, da noite pro dia, mudei completamente. Tanto que eu fiquei com receio que a primeira revista que saiu nesse naipe foi a Lodo 8. E eu fiquei com receio porque ela é completamente diferente daquilo que eu já vinha fazendo, e que eu tinha leitores que compravam pelo correio já fiéis há muito tempo. Falei, puta, vai dar merda, vai ter nego reclamando, né? E muito pelo contrário, as cartas que eu recebia de gente que sempre comprava, era sempre assim, eu quero um exemplar, segue o cheque, porque a gente pagava com cheque nominal pelo correio, segue o cheque, era bem formal, assim, quero um exemplar, quando saiu a Lodo 8, a maior parte desses leitores que estavam acostumados a comprar mandaram cartas imensas falando, elogiando, caralho. Então foi invertido, ao invés de ter uma repercussão negativa, foi um impacto. Minhas histórias começaram a ter alguma coisa que dava para as pessoas, que tinha uma legibilidade. Então assim, se até 86 eu era o cara que imprimia seus gibis, isso passou a ser secundário. É um cara escroto, um cara com humor, com não sei o que e tal, que também imprime seus gibis. Então isso foi muito proveitoso para mim. Foi até uma lição de, legal que eu imprimo, mas eu tenho que ter conteúdo. O leitor quer conteúdo, não quer saber se aquela porra foi feita em offset, ou foi feita em xerox, ou se foi ele que imprimiu ou não. Ele quer uma história legal. E aí, assim, para mim foi uma aula, isso foi uma lição para me focar no trabalho. E assim, me dei muito à vontade com isso, não sei de onde que vem. A escatologia deve ser... Nasci torto, o intestino virado pro cérebro. E você falou da sua pausa pela quebra da sua impressora offset, e você também desenvolveu várias atividades paralelas, né, nesse período. Foi por causa da quebra da impressora, e você pode contar um pouco mais o que você fez nesse período de pausa dos quadrinhos? Na verdade, assim, eu já vinha até 83, até 85, eu vinha vivendo de quadrinhos. Então eu imprimia meus gibis e saía todos os dias em portas de show, eu vivi no Sesc Pompeia, no Cine Clube do Bexiga, na região do Bexiga, ia vender de mão em mão. E eu fazia disso uma profissão, então eu todo dia, de quarta a domingo eu ia vender. Então meu final de semana era segunda e terça. Mas a coisa começou a apertar, as coisas mudavam, comecei a ter filho, então assim, eu comecei a arrumar trabalho de produção gráfica, de criação, ilustração, principalmente no meio sindical nesse período. Então eu já vinha trabalhando, fazendo freelancer, o que todo quadrinista precisa fazer mesmo, tem que sempre ter uma atividade paralela. O que aconteceu foi quando a máquina, já em 90, acho que foi 93, quando ela quebrou, eu já estava no processo de produzir um pouco menos e fazendo umas outras iniciativas. O que aconteceu, a gota d'água, foi a revista do Ratos de Porão, que eu havia feito a número 1 por conta própria. A máquina quebrou, eu não tinha como imprimir a revista como era projetado. Aí toda a grana que eu tinha arrecadado com apoio, patrocínio da gravadora, esse tipo de coisa, gastei numa gráfica para imprimir a revista externamente. Mas foi legal, porque eu distribuí sozinho na Galeria do Rock, os 3.000 exemplares foram vendidos em 3 meses, se não me engano, e eu indo lá, em todas as lojas, foi muito legal. E a repercussão foi tão boa que a editora Sampa me fez uma proposta para colocar ela em banca. E então você junta a máquina offset quebrada, eu já não tinha mais condição de imprimir ela quebrada mesmo, aquela coisa que não tinha muito como resolver. E o processo com a Sampa foi extremamente traumático, porque fizeram muita bobagem, isso é uma longa história, foi uma bela de uma rasteira, foi uma coisa bem desagradável.
E aí deu aquele desespero, eu falei, não vou fazer mais essa porra. Na verdade, eu não parei de fazer quadrinhos. O que eu falei pra mim mesmo é, eu só volto a fazer quadrinhos quando tiver uma forma de fazê-lo. E eu sem máquina. Aí eu passei todo esse período fazendo produção gráfica, me foquei nisso, fazia diagramação, arte, essas coisas. Raramente usava o meu desenho, muito raramente usava o meu desenho como forma de ganhar dinheiro, porque até o meu desenho é muito específico, muito pessoal. Então não é todo mundo que quer um desenho torto desse para fazer anúncio, esse tipo de coisa, ilustração de não sei o que lá. Então, e aí experimentei várias atividades também. Fui fazer luthieria, até cheguei a fazer restauração de carro antigo, sabe? Então, assim, ao longo dos anos, isso foi positivo para mim porque eu aprendi muita coisa, né? E eu gosto muito de transitar informações, de pegar o que eu sei de offset, eu jogo pro desenho, o que eu sei de ferramenta, de marcenaria, eu faço, sabe? Essas coisas eu faço muita junção transposição dos usos de ferramentas e recursos de uma coisa para outra. Isso é muito positivo para mim. Foi muito legal aprender tudo isso. Então, teve algum período na sua carreira que você pensou em desistir dos quadrinhos definitivamente? Não, é muito difícil. Desistir, não. Eu fiquei muito puto naquele período e um pouco traumatizado. Coincidiu com um período ruim pro mercado de quadrinhos como um todo. Mas assim... É claro que é que nem um romance, que nem um relacionamento, né? Então às vezes você fica puto com a sua namorada, com a sua mulher, mas isso não é você pode até dizer assim, vou dar um pé na bunda dela, tal, mas você não pode chegar a esse ponto quando você percebe que fala, não, o que é de bom tem muito mais do que tem de mal. Então assim, tem muita coisa ruim, né, no processo, tem muita coisa ruim na profissão e todo mundo sabe disso, em qualquer profissão. Não é, talvez num momento de ímpeto eu possa ter falado alguma merda qualquer, mas assim, largar definitivamente é impossível. E a gente está aqui no estúdio do Marcati, o nosso objetivo quando a gente está conversando com o Marcati é de mostrar realmente como ele faz os quadrinhos, como ele imprime e o processo de acabamento. E agora a gente vai continuar nossa entrevista falando agora sobre o mercado, sobre curiosidades na carreira do Marcati, e ele vai mostrar pra gente a impressora dele e o processo de acabamento. Vamos lá ver? Vem com a gente. E a gente está aqui no estúdio Marcati e ele vai continuar mostrando pra gente seu processo de impressão e agora em seguida em acabamento. Mas antes, eu vou perguntar pro Marcati uma análise do mercado de história em quadrinhos, porque tem se debatido bastante isso, né? Se atualmente é possível viver de quadrinhos no Brasil. Como é que você faz uma análise de quando você começou com o mercado que você tem hoje e se é possível viver? Para mim são duas perguntas muito diferentes, né? Vou começar por essa coisa de viver de quadrinhos. Isso é muito relativo. Essa pergunta eu acho meio confuso dizer isso. Por quê? O que é viver bem ou viver ou de alguma coisa? Eu estou vivendo de quadrinhos nos últimos anos porque eu tenho 90% do meu faturamento hoje é quadrinhos. Agora, isso não quer dizer que é uma grande coisa, é uma puta bosta, mas é muito difícil. Então, assim, viver de quadrinhos não é necessariamente uma coisa positiva. Eu acho muito discutível isso. Agora, quando alguém me pergunta se eu vivo de quadrinhos, eu costumo responder, eu vivo pelos quadrinhos, entendeu? É uma profissão que eu estou brigando para me estabelecer, né? E hoje está melhor para isso, né? Então, assim, eu vejo um horizonte de você viver bem com quadrinhos, né? Esse horizonte está se aproximando, porque quando eu comecei, a produção de quadrinhos no Brasil era muito pequena. O que era grande, a produção era com a produção em estúdios. Você produzia, se você queria fazer quadrinhos, você tinha que desenhar para o Maurício ou para Disney, para Abril. A grande maioria era isso, ou pequenos estúdios com alguns estúdios menores, estava muito raro, não havia o papel do quadrinista autor. Então, hoje não é o que acontece hoje, não é que aumentou o número de quadrinistas no Brasil, aumentou o número de autores de quadrinhos no Brasil, e isso é fascinante. Isso era o meu sonho de infância, porque eu sempre quis fazer quadrinho autoral, e isso sim, era muito raro, isso não existia, praticamente era inexistente, eram poucos caras que faziam quadrinho autoral.
Né? E hoje a gente lembra desses nomes, porque não eram mais do que isso, Geli, Laerte e tal. Essa geração era a minguada geração de autores no Brasil. O que acontece hoje? Que o mercado, o grande mercado industrial do quadrinho deu uma fechada monstruosa por conta não do quadrinho, mas por conta do mercado editorial do papel. E essa produção, essa capacidade de produção, ela explodiu visivelmente agora na forma de autores. E os autores hoje, facilitado pelas tecnologias, pela quantidade de eventos que têm acontecido e o público mostrando que gosta de publicação autoral, faz esse cenário assim maravilhoso de uma produção vastíssima, que agora a gente vê essa produção dos caras que fazem o que falam, né, escrevem o que querem falar, o que querem ver, não estão produzindo para um estúdio, para alguma coisa assim. E porque como as grandes tiragens editoriais diminuíram, a gente se adequou às tiragens pequenas. E para tiragem pequena não preciso passar meus royalties para uma editora por causa de 1000 exemplares. Faço eu. E é o que está acontecendo. E o público está mostrando uma fidelidade a isso, porque é um contato direto com o leitor. Então, resumindo, o que eu estou vendo hoje é um cenário que era o cenário dos sonhos, acho que até melhor do que o cenário dos sonhos do passado. Você tinha comentado pra gente anteriormente, antes da gente começar a gravar, que você teria uma divisão de 3 momentos, né, no longo da sua carreira, né, analisando o mercado. Como seriam esses 3 momentos? Eu digo os 3 momentos pelo seguinte, porque nos anos 80, os anos 70 e 80, havia muito aquela coisa da resistência da ditadura. Então é onde surgiu muito o quadrinho de humor, o quadrinho cartunesco, que ele era contundente e tal. E esse era o momento do quadrinho autoral, só que ele era bem maldito. Quando chegou os anos 90, as tecnologias simplesmente empurraram não só o mercado de quadrinhos, como o mercado editorial como um todo para baixo do tapete. Então, assim, se a gente for fazer levantamentos, a quantidade de títulos que se publicou naquele período foi um caos. Esses dias mesmo eu vi um depoimento do Jorge da Comics, né, falando sobre isso. Foi que, assim, que aquele momento não existia quadrinhos praticamente. E a retomada na virada do século das pequenas tiragens e da eclosão é o que acontece hoje. São pequenas tiragens, mas uma diversificação maior. Então eu vejo 3 momentos. O momento que era assim, o momento cartunesco, o momento da resistência, depois o mergulho zero, praticamente zero, que todo mundo desapareceu, e hoje voltou com uma força não redobrada, triplicada de produção. Então, e até por conta desse mercado conciso. O que ainda falta pra gente é distribuição. Isso é um grande mal, é pontos de venda. Bom, então fica a dica aí, vamos produzir cada vez mais, que é o momento certo, e agora o Marcati vai mostrar pra gente agora o processo de acabamento dele. Fica aí com a gente. Processo de impressão, já vimos o processo de acabamento, da laminação, e agora o Marcati vai mostrar o processo pra gente de refine. Vamos lá.
estamos aqui então, porque vocês acabaram de ver todo o processo da prato principal do Frausia, né? Que o Marcati mostrou pra gente, mas também a gente não pode deixar de perguntar quais são os seus próximos projetos, né? A gente sabe todo o seu resgate histórico, mas também o Lasca de Quirica, e se você também está fazendo alguma produção com uma outra editora. Eu tô já há 2 anos com esse contrato assinado no desenvolvimento dos Miseráveis. É a adaptação da obra maravilhosa do Victor Hugo. É um livro de peso, é forte, a gente vai ter em torno de 700 páginas. Terminei agora a parte de estruturação de roteiro e tal, já comecei a fazer os desenhos, posso mostrar algumas páginas. E tem um cronograma que a editora não me impôs nada, mas eu tenho um cronograma para mim, que eu estou atrasado, mas eu quero recuperar. Provavelmente sai em 2018 ou 2019 esse livro. Então nesse período também eu quero continuar produzindo coisas. Se eu ficar só me dedicando aos Miseráveis, eu acabo meio que me sumindo. E eu estou produzindo a Lasca de Quirica, que é uma revista bimestral, e o Frausia, não só o resgate, como histórias dele, né? Então, assim, normalmente eu gosto de trabalhar com 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, né? Então, eu estou nesse momento terminando a Lasca de Quirica número 4, apesar da capa já estar impressa, mas ainda estou fazendo o miolo. Terminando a Lasca de Quirica, estou fazendo um álbum do Frausia que ficou parado 1 ano e meio por conta do projeto de cavacos e algumas coisas que saíram nesse período. Então, estou terminando o Frausia, que é o Perpétua Serenata, e me dedicando aos Miseráveis, que aí pelo menos 1,5 página por dia eu devo fazer. E vai ser em formato grande? Como vai ser? Vai ser preto e branco? Preto e branco. O livro vai ser preto e branco. Eu gosto muito de preto e branco, né? Então, não sei também por que fazer cores. Se fosse, no caso, um duotone, alguma coisa assim, mas eu gosto muito do preto e branco, né? Então, isso até, como é meu método de trabalho também, e o pessoal da companhia foi muito solidário nisso, eu sempre penso de trás para diante, né? Então, quantas páginas vai ter para depois colocar? Então, já sabemos o papel que vai ser, o formato do livro que vai ser. Então, ele, assim, para quem conhece o Habib, a gente está usando ele como referência, só que ele é 1 centímetro mais alto. Então, eu achei um pouco quadrado para mim, né? Então, ele é um pouco mais longo, ele é 25 por 18 e vai 700 páginas. E a capa cartonada, a gente não quer fazer essa coisa de luxo, a gente quer fazer um livro para ser lido, né? Então, o conforto dele, tem o papel branco no miolo, preto, a impressão preta e a capa colorida, 4x1 com orelha. Então o Marcati agora vai mostrar algumas páginas pra gente, né, que o Impulso HQ pro canal. E para quem quer encontrar o seu trabalho, comprar, como pode te localizar? Pela internet tem o meu site, né, que é marcati.com.br, que é a minha loja virtual. Estou no processo de reformulação, que em breve vai ficar bem legal, porque vai ter biografia, vai ter uma série de coisas, porque hoje é só uma loja. Então eu quero fazer um site mais legal, mas a venda é toda feita lá, todo o meu material está lá. E assim como todo o meu material está lá, existe um compromisso. Todo o meu material também está na Ugra, na loja da Ugra em São Paulo. Todo o meu material também você encontra na Comics, na loja Mechanics, lá na Galeria do Rock. E acho que estou esquecendo alguém. A Cervejoteca do Tatuapé também tem todo o meu material. É isso aí, amigos do Impulso HQ. Vocês curtiram agora também essa matéria exclusiva com o Marcati. Então curta o canal, se inscreva e fique aí com as páginas exclusivas dos Miseráveis. Obrigado.